com o novo técnico do São Paulo. Já já Raí Monteiro vai entrar conosco para comentar um pouco em relação a essa contratação também, chamando o like, hein? O like e a inscrição da galera que está com a gente aqui no Arquibancada Tricolor. E já, assim, falando, né, o que eu já havia mencionado, gosto da possibilidade. Acho que dentro das opções que a gente tinha no mercado, era um nome mais certo. E eu tinha pontuado isso hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor e falo novamente por aqui. Foi injustiçado em boa parte do seu último trabalho pelo São Paulo. Ele chega, né? E aí eu não tenho memória curta. Tem gente que tem memória curta, mas eu, assim, felizmente não tenho. Ele chega após a perda do título do Brasileirão com o Fernando Diniz e muita pressão já no começo da era Casares por um título. Né, tinha muito essa pressão de, pô, a gente tem que ser campeão, a gente tem que ganhar alguma coisa. A era Casares, a gestão Casares começa com uma pressão onde publicamente era falado que o Campeonato Paulista era uma Copa do Mundo. Isso eu lembro, tá? Isso eu lembro muito bem. Era falado publicamente que tinha que ganhar o Paulistão, aquela pressão toda. Ele acatou essa pressão e foi campeão do Campeonato Paulista sem pré-temporada. É um mérito do seu trabalho. Aí depois ele sofre as consequências disso, fisicamente ele perde boa parte do seu elenco, ainda assim consegue ir nas Copas também, as duas eliminações quero pontuar, contra o Fortaleza, o Volpi fez um jogo bizarro, estava 2-0 controlado, o Volpi deu enfim, aquelas volpeadas dele, a gente foi eliminado na conta do Volpi, e, cara, na Copa Libertadores a gente perde feio no Allianz, a gente bagunça o time, mas antes do, do Palmeiras fazer aquele 1-2, que acho que foi 3 ou 4-0 aquele jogo no Allianz Parque, o São Paulo, cara, teve uma chance cara a cara do Pablo que ele perde na frente do Everton. E, eu tava pontuando aqui, ele publicamente, o Crespo, pediu mais de, de um mês praticamente, um novo centroavante. Ele tava falando que ele queria um novo 9, ele pediu pra direção, aí o São Paulo tentou Benedetto, avançou, não conseguiu contratar e ficou sem ninguém. E aí o Pablo, cara a cara, perde o gol. Então, assim, acho que faltou parceria, como faltou muitas vezes com o próprio Zubeldia por parte da direção, que a gente já mencionou. Mas acho que faltou parceria por parte da direção com o Zubeldia e com o, enfim, Crespo em 21. Então eu vejo que tem muitos méritos que não são pontuados em relação a esse trabalho. Ele conseguiu potencializar jogadores importantes, usou bem a base, por exemplo, o Marquinhos. Era do sub-20, nunca tinha pisado no profissional. Ele, com a sua própria coragem, coloca o moleque para jogar lá no El Cilindro contra o Racing e a gente passa de fase, cara, na Copa Libertadores com um baita jogo do Marquinhos. Acho que esses são méritos que a gente tem que pontuar da última passagem, mas vou chamar Raí Monteiro, meu caro Léo, que ele vai comentar, então, um pouco em relação a essa contratação do Crespo, né? Então, esse, enfim, novo técnico, velho conhecido. Muito boa tarde, meu caro Raí, quero o seu comentário sobre o novo técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Tá me ouvindo legal aí? Meu áudio está chegando bom para todos? Boa tarde, um abraço a todos. Cara, assim, eu acho que dentro do que era possível é o melhor nome, é um mercado muito difícil, né? Eu acho que até por isso São Paulo não tomou a atitude antes de demitir o Zubeldia, e não foi a decisão da diretoria, né? Ele pediu para sair. Então, assim, eu acho que também tem a ver um pouco com o fato de não ter um grande nome no mercado, né? Este não movimento. O movimento se dá porque ele foi lá e resolveu entregar o cargo. Então, dentro do que era possível, eu acho que o São Paulo faz uma boa escolha, sim. O Crespo fez um trabalho muito diferente daquele que ele tinha feito no São Paulo, que foi curto, e antes no Defensa e Justiça, lá no Al-Ain, onde ele ganhou a Champions Asiática, né? Inclusive, até por isso o Al-Ain vai jogar a Copa do Mundo de Clubes que a gente está acompanhando, tá no grupo da Juventus, do Manchester City, do Wydad Casablanca. Foi com ele que o time ganhou o título. Tinha até um lateral esquerdo, o Eric, muito bom, jogador brasileiro. Eliminou o Al Hilal do Jorge Jesus, eliminou o Al Nassr do Cristiano Ronaldo no caminho, né? Até a final. Mas foi um trabalho diferente até na forma de jogar, porque ficou muito marcado o Crespo dos 3 zagueiros no período em que ele jogava aqui no São Paulo, que ele comandava o São Paulo, né? No Al-Ain já não era isso, era um time que jogava com uma linha de 4, 2 jogadores de velocidade pelos lados, um meia mais central, um centroavante, enfim. Estou até preparando um material para publicar depois sobre especificamente isso, mas eu gosto do nome sim, e agora é ver como o elenco também vai se adaptar a essa mudança e o que ele vai trazer de possibilidade, né? Porque eu me lembro que quando ele foi contratado da outra vez, quando sai do Defensa e Justiça, né? E curioso que o último jogo do Crespo à frente do Defensa e Justiça foi contra o Zubeldia, né? A final da Copa Sul-Americana, em que o Defensa e Justiça ganha do Lanús. Então, quando ele veio naquela ocasião, era o time que jogava com 3 zagueiros, sempre a gente projetou em cima daquilo, né? Agora não. É um técnico que depois disso comandou outros 2 times, né? Ele teve uma passagem no Aldo Rail, se não me falha a memória, antes de ir para o Al-Ain.
E por lá ele fez trabalhos diferentes, né? Estou falando de base tática. Então, também é um técnico que agora, 4 anos depois, voltará ao São Paulo com mais bagagem, com outra experiência e possivelmente com outras formas de jogar. Eu acho que isso, dentro da variedade que o São Paulo tem de características no seu elenco, é um ponto bastante interessante.